a grandeza e a saudade do Papa Bento XVI. Você vai dizer assim, mas padre, pera lá. O Papa é o Papa Francisco. Por que a gente fica assim, desenterrando um Papa que já foi? Um Papa que passou? Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer para você com toda clareza. O nosso Papa, gloriosamente reinante na Igreja Católica, é o Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio. É legítimo Papa, e se alguém duvida disto, me desculpe, né? Ele é verdadeiramente nosso Papa. É ele nosso pastor, é ele o nosso guia. Só que acontece que Deus dá papas com talentos especiais ao longo da história da igreja. Todos os 266 sucessores de Pedro foram papas, mas nem todos foram doutores. E eu não tenho dúvida de que, se um dia, quem sou eu para me adiantar aos juízos da igreja, eu não tenho dúvida de que se um dia, né, o Papa Bento XVI for canonizado como santo, ele vai ser um forte candidato a doutor da igreja. Vejam, os santos na igreja são muitos, mas nem todos são doutores. E o que é o carisma de um doutor? Santo Tomás de Aquino tem uma obra que é pouco conhecida. O nome em latim é De Aureolis, a respeito das auréolas, aquela glória que se coloca ao redor da cabeça do santo. Por que o Tomás de Aquino foi escrever uma obra sobre a auréola? O que é isso? Não, é o seguinte: todos teremos a glória, participaremos da glória de Deus no céu. Acontece que, conforme aquilo que você fez aqui nesse mundo, vai ser a sua auréola, ou seja, vai ser a glória, vai ter alegrias especiais para pessoas, com cada um com a sua, com o seu chamado. E aí você olha para o catálogo dos santos e você vê assim, que nós temos santos que são mártires, santos que são virgens, santos que são doutores. E Tomás de Aquino, então, grande doutor da igreja, pergunta, mas qual é a maior auréola? E não somente, qual é a diferença da auréola desses santos? Ele diz assim, olha, a auréola das virgens é grande, porque elas venceram a carne. A auréola dos mártires também é grande, porque eles venceram o mundo. Maior, porém, é a auréola dos doutores, porque venceram Satanás. Esses são os três inimigos da alma: a carne, o mundo e o diabo. Só que a raiz da maldade da carne e a raiz da maldade do mundo está no diabo, que é o inventor, foi aquele que inventou a maldade. Deixa eu explicar para você. Primeiro, o que é carne? Carne, tá? Não é o seu corpo. Na linguagem da igreja, carne é uma expressão que nós usamos para descrever a alma. Presta atenção nisso. Carne é a alma. A carne é a alma de uma pessoa carnal. Ou seja, existem almas que se deixam guiar e atrair pelos prazeres da carne, pelos prazeres, ligados ao corpo. Então, a carne é, na verdade, uma
inclinação, uma desordem que existe na própria alma. É um inimigo interno dentro de nós. Pois bem, as virgens, as pessoas que lutam e que vivem uma grande castidade, terão a glória no céu, porque venceram esse inimigo da alma, que é o mais interno de todos. O inimigo que é a carne, a nossa tendência para o pecado, a desordem que existe dentro de nós. E os mártires? Bom, os mártires, eles venceram o mundo. Vamos entender o que é o mundo? Bom, o mundo não é o mundo criado por Deus. Por quê? Porque o mundo criado por Deus é bom. Mundo é uma expressão específica. Assim como carne não quer dizer corpo, mundo não é o mundo criado por Deus. Mundo aqui quer dizer o sistema. Ou seja, a série de relações sociais que os homens foram criando e que levam as pessoas para o pecado. Por exemplo, na época dos primeiros cristãos, no Império Romano, mundo era o quê? O imperador, com toda a máquina administrativa, onde ele ia moendo os cristãos no martírio. Mundo eram todos os pagãos que se sentiam incomodados. Então todas aquelas intrigas familiares, aquelas coisas, aquele vai e vai, aquele disque de pessoas que eram contrárias à santa religião. Isso é mundo. Agora, tanto as tendências desordenadas de nossa alma, chamada carne, como as organizações perversas da sociedade humana, chamada de mundo, tudo isso está sendo instigado, alimentado por uma miséria. Anjos decaídos, Satanás e os seus anjos. Como é? Qual é a força de Satanás? Satanás, que é homicida desde o princípio, ele que quer destruir os seres humanos, a força dele é a mentira. A força de Satanás está na mentira. E a mentira, gente, ela é a única arma que ele tem. Como que ele leva uma pessoa carnalmente a abraçar a proposta do pecado? Aí ele vai lá e seduz, né? Vai, peca, vai ser gostoso. Ele incita a pessoa e a pessoa vai e peca pela carne. Ou então ele vai e incita a pessoa através de influências mundanas. Como a gente diz no popular, quando o diabo não vem, ele manda o secretário, né? Então, às vezes, o diabo não vem tentar você, mas a sua família, por exemplo, que vê sua conversão, começa a dizer, mas que é isso? Ficou fanático? Seus colegas de trabalho, Satanás não vem, mas ele manda o secretário. Pois bem, quando você o enfrenta no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, na sua família, na sua vizinhança, no seu ambiente de estudo, quando você enfrenta essas coisas que levam para a destruição do amor a Deus, você está enfrentando o mundo, de alguma forma você é mártir. A auréola das virgens, a auréola dos mártires, mas em tudo isso vocês vejam o que está por trás? A mentira. Como que se seduz uma pessoa para o pecado carnal? Mentindo. Vai, você vai ser feliz. A pessoa vai, a felicidade não vem. Depois fica aí, né? Nos consultórios de psiquiatra, de psicólogo, etc e tal, porque ia ser tão feliz, tão feliz, tão feliz que terminou desgraçando a própria vida. Também com relação ao mundo. Vai, você vai ser feliz. Embarca. Quando a sociedade começa a
se dilacerar, se autodestruir, etc, etc. Mas tudo isso tem esse poder que é a mentira. Nós somos numa universidade. Esse centro universitário, se ele cumprir o papel dele, o papel verdadeiro que Deus colocou para vocês, vocês devem entender que vocês estão enfrentando o maior de todos os adversários. Satanás em pessoa. Porque é aquele que trabalha com a mentira. Quando você se torna cooperador da verdade, você está lutando contra Satanás. Se eu disse cooperador da verdade, soou alguma coisa aí no ouvido de vocês? Esse era o lema episcopal do cardeal, nosso amigo, o Zé Luiz. Conhece o Zé Luiz? Não conhece o Zé Luiz? Ah, Joseph Aloysius Ratzinger. O Zé Luiz, gente. Nós viemos aqui para falar do Zé Luiz. Então, o cardeal Ratzinger, Joseph Luiz Aloysius Ratzinger, ele escolheu como tema, como lema dele, de bispo, Cooperatores Veritatis. Nós somos cooperadores da verdade. Por quê? Porque, gente, a maravilha de nós sermos cooperadores da verdade é o seguinte: a verdade, ela não precisa de nós. Somos nós que precisamos dela. A verdade é como um leão. Basta você desamarrar, ela faz o resto do serviço. Nós somos os cooperadores. A nossa função é desamarrar o leão. A palavra de Deus é um leão. Ela não precisa ser defendida. Basta você desamarrar o leão, ele faz o resto. Ser cooperador da verdade é ajudar as pessoas a encontrar essa verdade. A verdade que nos mantém firmes na luta contra a carne, na luta contra o mundo, na luta contra Satanás. Então, por isso, os doutores, os santos doutores deveriam ser enormemente admirados, né, e queridos por nós. Eu não vou me adiantar aos juízos da igreja e dizer que o Zé Luiz é um santo doutor da igreja.